Beleza? Então, hoje a gente vai continuar aqui com a nossa matéria, depois da pausa que a gente fez por causa da nossa prova. A gente já estudou na aula 7 sobre sistemas de coordenadas, sobre equações de retas. Na aula 8 a gente viu as equações de planos. E a gente vai continuar nesse assunto, falando de retas e falando de planos. O assunto da aula de hoje vai ser a posição relativa e as possíveis interseções entre retas e planos. A gente começa a nossa aula falando sobre posições relativas entre duas retas. Então, o nosso primeiro item da aula de hoje vão ser as posições relativas entre duas retas. Beleza? Então, sobre esse assunto, sejam R e S duas retas no nosso espaço E3. Tá bom? Então, aqui no espaço tridimensional, a gente tem duas retas. A gente tem duas possibilidades para os vetores diretores dessas retas. Então, temos duas possibilidades para os vetores diretores das retas R e S. Quais são essas possibilidades? Bem, a primeira possibilidade é que os vetores diretores vão ser LD. Então, os vetores diretores são LD, ou a outra possibilidade é que os vetores diretores são LI. Então, os vetores diretores são LI. Aqui, vetores diretores. Tá bom? Então, dois vetores podem ser ou LI ou LD. No primeiro caso, se os dois vetores diretores são LD, então, no primeiro caso, se os vetores diretores são LD, então, o que isso significa? Bem, se dois vetores são LD, então eles são paralelos. A gente já sabe que os vetores diretores não são nulos, então dois vetores não nulos LD são paralelos. Logo, as retas são paralelas. Então, as retas R e S são paralelas. E bem, sabendo que as retas são paralelas, a gente tem novamente duas possibilidades. Ou elas são iguais, bem, duas retas iguais possuem os mesmos vetores diretores, logo eles são paralelos, ou essas retas R e S, que são paralelas, são duas retas diferentes. Então, a gente tem duas possibilidades. As nossas retas são paralelas e diferentes, ou elas são paralelas e iguais. Então, logo, R e S podem ser diferentes ou iguais. Elas podem coincidir. Então, pessoal, geometricamente, no caso em que os vetores diretores são LD, a gente tem duas
possíveis configurações para as nossas setas. Na primeira, as setas são diferentes, ou a gente pode ter uma configuração onde as duas setas coincidem, ou seja, elas são iguais. Esse primeiro caso são chamados de retas paralelas. Então, aqui a gente tem duas retas paralelas. E, no segundo caso, a gente chama as retas RS de retas coincidentes. Tá bom, pessoal? Então, geometricamente, dadas duas retas, se os vetores diretores são LD, então, ou essas retas são paralelas distintas, ou elas são paralelas iguais. Então, retas paralelas ou retas coincidentes. Beleza? E a gente continua agora a nossa classificação de retas. Bem, esse é o primeiro caso. Os vetores diretores são LD, mas a gente pode ter os vetores diretores LI. Então, por outro lado, quando os vetores diretores são LI, temos novamente duas outras possibilidades. Bem, se os vetores diretores são LI, então nossas setas não são paralelas, e nesse caso a gente pode ter o caso onde RS se intersectam. Então, se RS se intersectam, chamamos essas retas de concorrentes. Então, duas retas cujos vetores diretores são LI e que se intersectam, a gente diz que essas setas são concorrentes. Porém, se as setas RS não se intersectam, se as setas RS não se intersectam, então elas são chamadas de retas reversas. Então, elas são chamadas de retas reversas. Beleza? Então, novamente, a gente tem duas retas. A gente sabe que os vetores diretores, nesse caso, são LI. Então, temos duas possibilidades. Ou essas retas se intersectam, e nesse caso elas são chamadas de retas concorrentes, ou essas retas não se intersectam. O vetor diretor dessa está numa direção, esse outro vetor diretor não é paralelo, ele está numa outra direção, e as retas não se intersectam. Nesse caso, as retas são chamadas de retas reversas. Então, a gente tem os seguintes esquemas, vamos para ilustrar aqui. Se os vetores diretores são LI e as retas se intersectam, aqui a gente tem duas retas concorrentes, elas recebem o nome de concorrentes porque elas estão, entre aspas, disputando um ponto em comum, e no outro caso, onde as retas não se intersectam, os vetores diretores são LI, mas as retas não se intersectam, a gente tem as retas reversas. Ou seja, aqui a gente tem retas concorrentes
e aqui retas reversas. Reversas. Tá bom? Então, essas são as 4 possíveis posições relativas entre duas retas. Então, estas são as 4 posições relativas entre duas retas. A gente tem as retas paralelas, a gente tem as retas coincidentes, as concorrentes e as reversas. Então, retas paralelas, retas coincidentes, retas concorrentes e retas reversas. Tá bom? Então, aqui a gente observa o seguinte: no caso de retas paralelas e retas reversas, as interseções são vazias. No caso de retas concorrentes, a interseção entre as duas ela é formada por um único ponto, e no caso de retas coincidentes, a interseção entre as duas retas é a própria reta. Então, se a gente conhece a posição relativa entre duas setas, a gente vai conhecer as interseções entre essas retas. O que a gente precisa agora? A gente precisa de alguma maneira prática de decidir se as nossas setas, dadas duas setas, se elas vão ser reversas, concorrentes, paralelas ou coincidentes. Então, o nosso objetivo agora é obter alguma maneira prática, algum método para verificar qual das possíveis posições relativas as nossas duas retas estão. Então, para isso, a gente vai ter uma proposição, bem, sejam R uma reta passando, ou melhor, contendo o ponto A e com o vetor diretor U, e S outra reta passando pelo ponto B e com vetor diretor V. O que a gente quer? A gente quer obter uma maneira de decidir se essas setas R e S são paralelas, coincidentes, concorrentes ou reversas. E como que a gente faz isso? Bem, assim, o nosso primeiro item, R e S são paralelas se e somente se U e V são LD e o ponto A, que é um ponto da reta R, não pertence à reta S.
Então, duas setas são paralelas se os vetores diretores são LD e se um ponto de uma dessas setas não pertence a outra reta. Por outro lado, R e S são coincidentes se e somente se U e V são LD e A pertence a S. Então, as duas setas são coincidentes se os vetores diretores são LD e se algum ponto de uma das setas pertence a outra reta, tá bom? Então, para a gente dizer se as setas são paralelas ou coincidentes, basta que os vetores diretores sejam LD e basta a gente conhecer um ponto de alguma dessas setas, saber se ele está ou não contido na outra reta. Bem, a terceira possibilidade são as setas concorrentes. Então, R e S são concorrentes se e somente se U e V são LI e os vetores U, V e AB são LD. Ou seja, para que as nossas setas sejam concorrentes, a gente precisa que os vetores diretores sejam LI, mas o conjunto formado pelos vetores U, V e AB, esse conjunto de três vetores tem que ser LD. A gente já sabe que os vetores U e V são LI, ou seja, uma outra maneira de reescrever essa condição é exigir que os vetores U e V sejam LI e o vetor AB seja uma combinação linear de U e V, tá bom? Então, nesse caso, a gente tem retas concorrentes. Por último, mas não menos importante, a gente tem que RS são reversas se e somente se. Bem, U e V tem que ser LI e os vetores U, V e AB também são LI. Então, se a gente já sabe que os vetores diretores das nossas setas RS são LI, para a gente verificar se essas setas vão ser concorrentes ou reversas, basta que a gente verifique se esse conjunto de três vetores U, V e AB, ele é LD ou LI, tudo bem? Então, dessa maneira, conhecendo os vetores diretores e um ponto em cada uma dessas setas, a gente sabe classificá-las, ou seja, a gente sabe dizer qual a posição relativa entre as duas setas. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário até aqui? Tudo certo? Tudo certo. Beleza. Qualquer dúvida, podem interromper a qualquer momento, pessoal. Então, bem, se a gente já tem um método, vamos para um exemplo. Então, exemplo.
Vamos verificar qual a posição relativa entre as setas R, dada em coordenadas paramétricas por x igual a 4 mais lambda, y igual a 1 menos lambda e z igual a 1 mais lambda. E a reta S, dada em coordenadas, dada, e a reta S com equações paramétricas dadas por x igual a 9 menos 4y, menos 4 lambda, desculpa, y igual a 2 mais lambda e z igual a 2 menos 2 lambda. Então, aqui a gente tem duas retas, a reta R e a reta S. A gente conhece as equações paramétricas dessas retas e a gente quer verificar se as nossas retas são paralelas, coincidentes, concorrentes ou reversas. Como que a gente faz? Bem, pela proposição anterior, a gente precisa dos vetores diretores e de dois pontos nas nossas retas. Então, aqui, das equações paramétricas, temos que os vetores diretores de R e S são, bem, o vetor diretor da reta S é o vetor U. Como que a gente faz para obter ele? Bem, se a gente tem as equações paramétricas, as coordenadas do vetor U vão ser os números que multiplicam o parâmetro lambda. Logo, as coordenadas do nosso vetor U são 1, menos 1 e 1. Então, as coordenadas do nosso vetor U são 1, menos 1 e 1, enquanto que as coordenadas do vetor diretor da reta S, então do vetor V, as coordenadas dele são menos 4, 1 e menos 2. Então, os números que multiplicam o lambda são as coordenadas do nosso vetor diretor. Então, aqui, o vetor diretor da reta S é o vetor menos 4, 1 e menos 2. Tá bom? Isso aqui, respectivamente. Então, esse aqui é o vetor diretor de U, esse aqui é o vetor diretor de S. Então, aqui, respectivamente. Agora, pessoal, a gente observa o seguinte: esses dois vetores são L e I. Então, note que U e V são L e I. Bem, fazer as contas para verificar que esses dois vetores são L e I, eu vou deixar como exercício para vocês, mas não tem nada de muito complexo. É fácil verificar que esses vetores são L e I, tá bom? Logo, as setas R e S vão ser concorrentes ou reversas. Logo, R e S são concorrentes ou reversas. Como a gente faz para verificar se elas são concorrentes ou reversas, para a gente decidir de qual tipo elas são? Bem, a gente precisa do vetor AB, que é o vetor com origem num ponto da reta R e
extremidade no ponto da reta S. Então, temos que, como a gente faz para obter um ponto A na reta R? Bem, se a nossa reta está em coordenadas paramétricas, esses caras aqui são as coordenadas de um ponto da nossa reta. Então, o ponto 4, 1, 1 pertence à reta R. Logo, o ponto 4, 1, 1 pertence à reta R e o ponto B com coordenadas. Bem, para a gente achar um ponto B na reta S, a gente pega os números que estão aqui na equação paramétrica, 9, 2, 2, e a gente obtém um ponto na reta S. Então, o ponto B de coordenadas 9, 2, 2 pertence à reta S. Assim, a gente tem que o vetor AB possui coordenadas 9, menos 4, 2, menos 1, 2, menos 1. Ou seja, o nosso vetor AB possui coordenadas 5, 1, 1. 5, 1, 1. Então, agora a gente já tem as coordenadas do nosso vetor AB. A gente já sabe quem é o vetor AB. Para verificar se as setas são concorrentes ou reversas, a gente precisa verificar se os vetores U, V e AB são LI ou LD. Mas para saber se eles são LI ou LD, a gente vai pegar a matriz, cujas linhas são as coordenadas desses vetores, calcular o determinante dela e verificar se esse determinante ele é igual a zero ou diferente de zero. Então, para verificar se o V e a B são LD ou LI, calculamos o seguinte determinante. Então, eu vou colocar aqui nas linhas ou nas colunas, bem, isso não influencia, as coordenadas dos nossos vetores. Então, o vetor U possui coordenadas 1, menos 1, 1. Então, colocando aqui na coluna, 1, menos 1, 1. O vetor V possui coordenadas menos 4, 1 e menos 2. Então, aqui a gente tem menos 4, 1 e menos 2. Enquanto que o vetor AB possui coordenadas 5, 1 e 1. Então, esse vetor AB possui coordenadas 5, 1 e 1. Se vocês calculam esse determinante, vocês vão ver que ele é zero. Ou seja, o determinante dessa matriz é zero. Ou seja, os vetores U, V e AB são LD. Portanto, as retas R e S são concorrentes. Bem, pessoal, se os vetores diretores são LI e os vetores A, U, V e AB são LD, a gente tem, pela proposição anterior, que nossas setas são concorrentes. Mas o que significa dizer que elas são concorrentes? Bem, significa dizer que elas têm um ponto de interseção. Então,
a gente pode calcular, nesse caso, o ponto de interseção entre as setas R e S. Vamos fazer isso. A gente sabe quem são as setas, vamos calcular o ponto de interseção. Então, para calcular o ponto de interseção entre as duas setas, para calcular o ponto de interseção, que existe porque as setas são concorrentes, a primeira coisa, pessoal, é trocar o parâmetro das equações paramétricas. Aqui, em ambas, a gente está usando o parâmetro lambda. Porém, para poder calcular o ponto de interseção, a gente precisa mudar o parâmetro de uma delas, para não gerar dúvida. Então, para calcular o ponto de interseção, vamos mudar o parâmetro de uma equação paramétrica, de uma das equações paramétricas. Ou seja, pessoal, as nossas setas R e S possuem essas equações paramétricas. A reta... Opa, o que aconteceu aqui? Epa, só um minuto, pessoal, que travou aqui o computador. Putz, perdi as minhas notas. Nossa, só um minuto, pessoal, vou ter que reabrir aqui. Perdi as notas. Eu vou continuar aqui, depois eu vou reescrever e posto para vocês lá, tudo certinho, tá bom? Então, continuando. Bem, a gente quer encontrar os pontos de interseção. O primeiro passo é trocar o parâmetro de uma das... Opa, vocês estão? Não estão. Se eu não compartilhar, não vão ver. Compartilhar. Vamos continuar aqui. Depois eu refaço o que perdeu. Então, continuando. A gente tem que a equação R, que a reta R possui as seguintes equações paramétricas. X igual a 4 mais lambda, y igual a 1 menos lambda e z igual a 1 mais lambda. Então, essas aqui são as equações paramétricas da reta R. E a reta S possui equações paramétricas x igual a 9 menos 4 lambda, y igual a 2 mais lambda e z igual a 2 menos 2 lambda. Como eu estava dizendo, o primeiro passo para a gente encontrar o ponto de interseção é mudar o parâmetro de uma das duas. Notem que na equação de R, o nosso parâmetro é lambda. Na equação de S, o nosso parâmetro também é lambda. Mas isso pode dar confusão. Então, para calcular o ponto de interseção, a gente vai mudar o parâmetro de uma delas. Eu vou mudar o parâmetro aqui de S. Por mudar o parâmetro, pessoal, eu estou falando só de escrever ele com outra letra. Então, ao invés de lambda, eu vou usar o mi para a reta S. Tá bom? Então, pessoal, a gente tem o seguinte. Assim. Então, um ponto X de coordenadas
x, y e z pertence à interseção das duas retas, bem, ele pertence às interseções das duas retas se o x de uma é o mesmo do outro. Então, ele pertence à interseção se e somente se, bem, como a gente está falando do mesmo x, a gente tem que x é igual a 4 mais lambda. Porém, do outro lado, a gente tem que x é igual a 9 menos 4mi, ou seja, 4 mais lambda tem que ser igual a 9 menos 4mi. Por quê? Porque o x é igual a 4 mais lambda e o x é igual a 9 menos 4mi. Por outro lado, y é igual a 1 menos lambda. E y é igual a 2 mais mi. Logo, 1 menos lambda tem que ser igual a 2 mais mi. Então, 1 menos lambda tem que ser igual a 2 mais mi. Por último, bem, a gente tem que 1 mais lambda é igual a z. E z é igual a 2 menos 2mi. Logo, 1 mais lambda é igual a 2 menos 2mi. Aqui, a gente tem um sistema de 3 equações e duas variáveis. O que a gente pode fazer aqui? Bem, se a gente pega a... Isso. Se a gente pega a primeira equação, então, essa aqui é a nossa equação 1. Vamos reescrever aqui. A gente tem que lambda mais. A gente quer resolver esse sistema e obter quem é o lambda e quem é o mi. Então, o que eu vou fazer? Bem, a gente tem que lambda mais 4mi é igual a 5. Aqui embaixo, lambda mais mi é igual a menos 1. Então, eu passei o lambda para um lado e o 2 para o outro lado. E, nesse último aqui, a gente tem que lambda mais 2mi é igual a 1. Então, eu reescrevi esse sistema de equações dessa maneira aqui. Bem, nesse sistema de equações, nesse novo sistema de equações, equação 1, 2 e 3, se a gente fizer a equação 1 menos a equação 2, fazendo 1 menos 2, temos que, bem, 1 menos 2, lambda mais 4mi menos lambda mais mi é igual a 5 menos 1. Mas aqui, quando a gente subtrai, esse cancela com esse vai cortar com um dos 4, então desse lado a gente tem que 3mi é igual, menos com menos dá mais, 5 mais 1, 6, e a gente verifica que o mi é igual a 2. Então, no ponto de interseção, que é a solução desse sistema, a gente tem mi igual a 2. Portanto, voltando na equação da reta S, voltando na equação de S, temos que o nosso ponto de interseção, x, ele tem coordenadas x, y, z, mas olhando a equação de S, a gente tem que o x ele é 9 menos 4 lambda, 9 menos 4 lambda, na verdade 4mi, a gente mudou o parâmetro. O y ele é 2 mais mi, e o z ele é 2 menos 2mi. Então, no nosso ponto de interseção, x, ele tem
essas coordenadas. Mas o Mi é 2. Então, aqui a gente tem 9 menos 4 vezes 2, 8. Então, 9 menos 8 dá 1. Aqui a gente tem 2 mais 2, que é 4. E aqui a gente tem 2 menos 2 vezes 2, que é 4. 2 menos 4, menos 2. Então, o ponto de interseção é o ponto 1, 4 e menos 2. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Tranquilo? Então, o que eu fiz para achar o ponto de interseção? Eu peguei as minhas duas equações, eu mudei o parâmetro de uma, utilizei outra letra para não ficar lambda e lambda, então usei lambda e mi, e aí eu formo um sistema. Bem, se eu quero um ponto de interseção, o x das duas tem que ser igual, ou seja, 4 mais lambda tem que ser igual a 9 menos 4 mi. O y também precisa ser igual, então 1 menos lambda é 2 mais mi. E o z também precisa ser igual. Fazendo essas igualdades, a gente tem um sistema. Quando a gente resolve o sistema, a gente calculou o parâmetro mi. Bem, a gente pega esse parâmetro mi, volta na equação da reta S, substitui ele aqui, e a gente acha as coordenadas x, y e z do ponto de interseção. Ah, professor, mas e se ao invés de calcular o parâmetro mi, eu calculo o parâmetro lambda? Então, eu resolvo essa equação aqui e acho o parâmetro lambda. Bem, você pode fazer isso. Nesse caso, você iria achar lambda igual a menos 3. E se você pega lambda igual a menos 3 e substitui nesse ponto aqui, você substitui nessa equação aqui, na equação da reta R, você vai obter o mesmo ponto de interseção. Tudo bem? Então, essas são as possíveis posições relativas entre duas retas. A gente tem duas retas, elas podem ser paralelas, se os diretores dela são paralelos e as retas são distintas. As retas podem ser coincidentes, no caso delas serem paralelas e iguais, ou seja, os vetores diretores são LD e as duas retas são iguais, então elas são retas coincidentes. Se os vetores diretores não são paralelos, então se os vetores diretores são LI, a gente tem duas possibilidades. Ou as retas possuem um ponto em comum, e a gente vai ter duas retas concorrentes, ou essas retas, elas não possuem pontos em comuns, e nesse caso a gente tem retas reversas. Então, existem 4 posições relativas para as retas. Como a gente faz para calcular, para saber se as nossas setas, de qual tipo as nossas setas são? Bem, a gente utiliza aquela proposição. Então, se a gente conhece os vetores diretores e a gente conhece um ponto de cada uma das setas, a gente sabe dizer se elas vão ser paralelas, coincidentes, concorrentes ou reversas. Tudo bem? Essas são, então, as 4 posições relativas entre duas retas. O que a gente vai ver agora são as posições relativas entre uma reta e um plano. Então, posições relativas entre uma reta e um plano. Então, dadas uma reta R e um plano π, então, dada uma reta R e um plano π, temos 3 possíveis posições relativas. Então, se você tem uma reta e um plano, você pode ter 3 configurações possíveis. Bem, a primeira das configurações, e a mais óbvia, talvez seja o caso onde a reta está contida no plano. Então, a primeira posição é a reta contida no plano π. A segunda posição é a nossa reta
ser paralela ao plano, mas não estar contida nele. Então, a gente pode ter uma reta paralela ao plano, mas que não está contida nele. E a última posição relativa entre uma reta e um plano é quando a nossa reta e o nosso plano eles se intersectam. Então, a gente tem essa posição relativa aqui também entre a reta e o plano. Elas não são paralelas. A reta não está contida no plano, a reta não é paralela ao plano, então eles vão ter um ponto de interseção, tá bom? Então, nesse primeiro caso, a gente diz, obviamente, que a reta R está contida no plano π, então aqui R está contida em π. Nesse segundo caso, a gente diz que a reta R ela é paralela ao plano π. E no terceiro caso, a gente diz que a reta R é transversal ao plano π. Tá bom? Então, se a gente tem uma reta e um plano, eles vão ter uma dessas configurações. Ou a reta vai estar contida no plano, ou a reta vai ser paralela ao plano, ou a reta vai ser transversal ao plano. O que significa dizer que ela é transversal? Significa dizer que ela não está contida e que ela não é paralela ao plano π. Tá bom? Então, essas são as três posições relativas entre uma reta e um plano. No caso de duas retas, a gente tinha 4 posições relativas, aqui a gente tem 3, beleza? Pessoal, só um minutinho, deixa eu só beber uma água ali, que minha boca tá seca. É só, literalmente, um minutinho. Prontinho, já estou de volta. Então, aqui a gente tem 3 posições relativas para a nossa reta e o nosso plano. Como que a gente faz para identificar qual dada uma reta e um plano, como a gente vai saber qual é a posição relativa entre elas, se a gente só tiver as equações? Bem, o que a gente faz é calcular os pontos de interseção. Se a reta é paralela ao plano, então eles não possuem nenhum ponto de interseção. Se a reta está contida num plano, então eles possuem infinitos pontos de interseção. E se a reta é transversal ao plano, então ela possui um único ponto eles possuem um único ponto de interseção. Então, se você tem a equação do plano e a equação da reta, e você quer saber qual é a configuração, qual é a posição relativa entre as duas, basta você calcular a quantidade de pontos de interseção. Então, vamos ver isso com um exemplo. Esse é, pessoal, um critério geométrico para você saber qual a configuração, qual a posição relativa entre a sua reta e o seu plano. É a quantidade de pontos de interseção. 100 pontos de interseção, paralela, um ponto de interseção. Então, eles são transversais, infinitos pontos de interseção. Então, a reta está contida no plano. Então, aqui, bem, seja R a reta dada por. Vamos escrever aqui a equação vetorial da nossa reta. Então, x vai ser igual a 1,01 mais lambda vezes 2, 1
3. Então, essa aqui é a nossa equação vetorial da reta R e o plano com equação geral x mais y mais z igual a 20. Então, a gente tem a equação da reta, a gente tem a equação do plano e a gente quer saber qual a posição relativa entre a nossa reta e o nosso plano. Bem, para isso, a gente precisa calcular, ou para isso, uma das formas de verificar isso é calculando as interseções. Então, aqui a gente vê que um ponto X pertence à interseção da reta com o plano se e somente se as coordenadas do nosso ponto, as coordenadas do ponto X, que são x, y, z, satisfazem a equação do plano. Bem, e se a gente sabe que o ponto X ele pertence à reta, então essas coordenadas dele são dadas pela equação vetorial. Então a coordenada X vai ser 1 mais 2 lambda. A coordenada Y vai ser 0 mais lambda. E a coordenada Z vai ser 1 mais 3 lambda. Então, as coordenadas do ponto vão ser 1 mais 2 lambda, 1 mais 3 lambda. Então, esse ponto da reta pertence ao plano se e somente se as coordenadas do ponto satisfazem a equação do plano. Ou seja, qual é a equação do plano? A equação do plano é x mais y mais z igual a 20. Então, o ponto x pertence à interseção se e somente se x, que é 1 mais 2 lambda, mais y, que é lambda, mais z, que é 1 mais 3 lambda, por igual a 20. Então, recapitulando, pessoal, eu tenho uma reta, eu tenho um plano. Sei a equação da reta, sei a equação do plano. Quando é que um ponto x pertence à interseção? Bem, um ponto x pertence à interseção se e somente se as coordenadas do ponto x são da forma 1 mais 2 lambda, 1 mais 3 lambda. De onde eu tirei isso? Eu tirei isso da equação da reta, ou seja, as coordenadas do ponto satisfazem a equação da reta. E essas coordenadas também satisfazem a equação do plano. Quem é a equação do plano? X mais y mais z igual a 20. Então, x, que é 1 mais 2 lambda, mais y, que é lambda, mais z, que é 1 mais 3 lambda, tem que ser igual a 20. Então, reescrevendo essa equação aqui, a gente vai ter 2 lambda, mais lambda, 3 lambda, mais 3 lambda. 6 lambdas, mais 1, 2, igual a 20, ou seja, 6 lambdas vão ser 18, lambda é igual a 3. Assim, a gente tem um único ponto de interseção. Como essa equação possui uma única solução, que é lambda igual a 3, a gente tem um único ponto de interseção. Então, assim,
temos um único ponto de interseção, que é o ponto onde lambda é igual a 3. Então, se lambda é igual a 3, a gente tem 1 mais 6, que é 7. Lambda é 3, então a segunda coordenada é 3. E a terceira coordenada é 1 mais 3 lambda, então 1 mais 9, que é 10. Logo, a gente tem um único ponto de interseção, o ponto 7, 3, 10. Portanto, R é transversal ao plano π. Beleza? Então, se existe um único ponto de interseção, a gente tem que a reta ela é transversal ao plano. Bem, essa é uma maneira de se verificar qual a posição relativa entre a reta e o plano. Então, basta você calcular as interseções e verificar se essa interseção é vazia, se ela é um único ponto ou se ela é formada por infinitos pontos. Então, dessa maneira, a gente sabe dizer se a nossa reta ela é paralela, se ela é transversal ou se ela está contida no plano π. Porém, a gente vai obter uma proposição parecida com aquela que a gente teve para as setas. Mas antes de obter o resultado propriamente dito, a gente vem com uma proposição auxiliar que diz para a gente o seguinte: um vetor U com coordenadas M, N e P, ele é paralelo ao plano π com equação geral AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, se e somente se AM mais BN mais CP é igual a zero. Ou seja, o nosso vetor ele é paralelo ao plano π se e somente se AM mais BN mais CP for igual a zero. Tá bom? Então, essa é uma condição. A demonstração dessa proposição, ela é simples e ela é interessante. Ela traz alguns macetes úteis, que são os seguintes. Para provar esse fato, seja A um ponto de coordenadas x, 0, y0, z0, pertencente ao plano π. Então, a gente tem que, se o ponto A pertence ao plano π, as coordenadas do ponto satisfazem a equação do plano. Então, A vezes x0 mais B vezes y0 mais C vezes Z0 mais D é igual a zero. Se o ponto pertence ao plano, as coordenadas do ponto satisfazem a equação do plano. A gente tem, pessoal, que o vetor U ele é paralelo. O vetor U é paralelo ao plano π se e somente se o ponto B, dado por A mais U, pertence ao plano π.
Então, pessoal, geometricamente, a gente tem um plano π, a gente tem um ponto nesse plano, ponto A. A gente quer verificar se um vetor ele é paralelo ao plano. O que a gente faz? A gente desenha um vetor com origem no ponto A. Se a extremidade do vetor estiver contido no plano, então o vetor ele é paralelo ao plano. Se a extremidade não estiver contida no plano, se a extremidade do vetor não estiver contida no plano, então o vetor não é paralelo ao plano. Beleza? Então, essa aqui é uma condição para que o vetor U esteja contido no plano π. Mas em coordenadas, a gente já sabe que mas sabemos que o ponto B possui coordenadas x0 mais m, y0 mais n, z0 mais p. Então, o ponto B é A mais U. Para achar as coordenadas de B, a gente pega as coordenadas de A e soma com as coordenadas de U. Então, o ponto B possui essas coordenadas. Logo, a gente tem que o vetor U ele é paralelo ao plano π se e somente se o vetor B pertence ao plano π. Mas o vetor não, o ponto B pertence ao plano π. Mas o ponto B pertence ao plano π se e somente se as coordenadas de B satisfazem a equação do plano. Então, o ponto B pertence ao plano π se e somente se A vezes x0 mais m mais B vezes y0 mais n mais C vezes Z0 mais P mais D, se isso for igual a zero. Então, isso tudo aqui igual a zero. Então, o ponto pertence ao plano se as coordenadas do ponto satisfazem a equação do plano. A gente pode reescrever isso aqui e a gente vai ter A x0 mais B y0 mais C z0 mais D mais AM mais BN mais CP igual a zero. Então, eu fiz esses produtos aqui e agrupei. Só que, pessoal, a gente sabe que esse cara aqui, ele é zero. Por quê? Porque o ponto A, desculpa, pertence ao plano. Se o ponto A pertence ao plano, as coordenadas do ponto satisfazem a equação do plano. Logo, esse cara é zero. Ou seja, o nosso vetor é paralelo ao plano se somente se B pertence ao plano π, mas B pertence ao plano π se somente se as coordenadas de B satisfazem a equação do plano π, mas as coordenadas de B satisfazem a equação do plano π se somente se AM mais BN mais CP forem iguais a zero, porque essas outras parcelas que tem aqui já são zero. Então, com isso, a gente termina a prova da proposição. E, através dessa proposição, a gente vai obter um corolário, ou seja, uma consequência dela, que é o que a gente realmente tem interesse. Então, corolário. Agora, a gente vai poder dizer quando que uma reta e um plano são paralelos, são transversais, ou quando a reta está contida no plano. Então, sejam R a reta contendo o ponto A e com
vetor diretor U de coordenadas M, N, P e π, o plano dado por AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Então, você tem uma reta passando pelo ponto A e com o vetor diretor. E você tem um plano π com essa equação geral. Então, pessoal, vamos observar o seguinte. Bem, o plano, ele é transversal à reta, ou a reta é transversal ao plano, se o vetor diretor da reta não é paralelo ao plano. Então, se o vetor diretor da reta não é paralelo ao plano, a gente tem que a reta é transversal a π. Então, R é transversal a π, R é transversal a π, se e somente se AM mais BN mais CP for diferente de zero. Então, se esse número for diferente de zero, pela proposição anterior, a gente tem que o vetor diretor da reta não é paralelo ao plano, logo, se o vetor diretor não é paralelo ao plano, a reta ela é transversal ao plano π. Por outro lado, a gente tem que a reta R é paralela a π, então R é paralela a π se o vetor diretor é paralelo ao plano, ou seja, se AM mais BN mais CP for igual a zero e o ponto A da nossa reta não pertencer ao plano π. Então, as condições para que a reta seja paralela ao plano é que AM mais BN mais CP seja igual a zero e que o ponto A da reta não pertença ao plano π. E, por último, a gente tem que R está contida em π se e somente se, bem, o vetor diretor tem que ser paralelo ao plano, porque a reta está contida no plano, e os pontos da reta têm que estar contidos no plano π. Em particular, o ponto A pertence ao plano π. Então, se a gente conhece o vetor diretor da reta, um ponto da reta e a equação geral do plano, a gente sabe dizer, sem fazer muitas contas, se a nossa reta é transversal, paralela ou está contida no plano π. Então, aqui a gente tem um método prático para verificar a posição relativa entre a reta e o plano. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário sobre essas posições relativas entre reta e plano? Tudo bem? Matheus, Giovana, tudo certo? Beleza? Ok? Então tá bom. Então, pessoal, a gente já estudou a posição relativa entre duas retas, entre uma reta e um plano, e falta agora, para encerrar o assunto, a posição relativa entre dois planos. Então, se a gente tem dois planos, o plano π1 e o plano π2, quais são as possíveis configurações, ou seja, as possíveis posições entre esses dois planos? Então, é isso que a gente vai investigar agora. Então, posições relativas entre dois planos. Dois planos.
Então, sejam π1 e π2, dois planos. Planos em E3. A gente tem três posições relativas. Temos três possíveis posições relativas entre π1 e π2. Quais são essas possíveis posições relativas? Bem, a primeira e mais óbvia é o caso onde os planos são iguais. Então, a gente pode ter π1 igual a π2. Então, nosso primeiro caso é onde os planos são iguais. Então, π1 igual a π2 é a primeira posição relativa. A segunda posição relativa é quando os planos são paralelos, mas não são iguais. Então, a gente pode ter dois planos paralelos e diferentes. Então, aqui a gente tem um plano π1, o plano π2, ele é paralelo, mas ele está em cima. Plano π1 aqui, plano π2 aqui em cima. E, por último, mas não menos importante, a gente tem o caso onde os nossos planos não são paralelos, ou seja, onde eles se intersectam. Aqui, a gente tem esse caso aqui. Então, agora, o nosso plano π1 e π2, eles não são paralelos, eles vão se intersectar em uma reta. Então, aqui a gente tem a interseção entre os planos, ele é uma reta. No primeiro caso, a gente tem planos coincidentes. Então, nesse caso aqui, a gente diz que os planos são coincidentes. Aqui, a gente tem planos paralelos. E aqui embaixo, a gente vai ter os planos transversais. Tá bom, pessoal? Então, dados dois planos, ou eles vão ser coincidentes, no caso eles são iguais, ou eles são paralelos, então um plano é paralelo ao outro, ou eles são transversais, eles vão se intersectar em uma reta, ao longo de toda uma reta. Tá bom? Essas são as possíveis configurações entre dois planos. E como que a gente faz para verificar quais são qual é a posição relativa entre dois planos? Se a gente tiver as equações desses planos. Então, da mesma forma que a gente fez para as retas e para a reta em um plano, a gente vai ter uma proposição que vai dizer para a gente quando é que dois planos estão em cada uma dessas configurações. Então, proposição sejam A1x mais B1y mais C1z mais D1 igual a zero e A2x mais B2y mais C2z mais D2 igual a zero, equações gerais dos planos π1 e π2, respectivamente. Tá bom? Então, pessoal, a gente tem as equações gerais dos planos. A gente tem três possíveis configurações. Então, a gente vai obter uma condição para cada uma dessas
configurações. Então, item A, π1 e π2 são coincidentes, π1 e π2 são coincidentes. Se A1, B1, C1, D1 e A2, B2, C2, D2 são proporcionais. Ou seja, se existe uma constante K, ao que A1 é igual a K, A2, B1 é igual a K, B2, C1 é igual a K, C2 e D1 é igual a K, D2. Se esses caras são proporcionais, se os coeficientes das equações gerais entre os planos são proporcionais, então os nossos planos são coincidentes. Tá bom? E quando que eles são paralelos? Então, bem, π1 e π2 são paralelos. São paralelos quando A1, B1, C1 é proporcional. Ou melhor, em outras palavras, para ficar mais condizente, eles são paralelos quando os vetores A1, B1 e C1 e A2, B2 e C2 são LD e os coeficientes das equações não são proporcionais. E A1, B1, C1, D1 e A2, B2, C2, D2 não são proporcionais. E, por último, mas não menos importante, a gente tem que os planos π1 e π2 são transversais quando os vetores A1, B1, C1 e A2, B2 e C2 são LI. Então, se eu tenho as equações gerais dos meus planos, o que eu vou fazer? Bem, se os vetores A1, B1, C1, A2, B2 e C2 são LI, então os planos são transversais, fim de papo, não tem mais o que fazer. Bem, e no caso onde esses vetores são LD? Bem, se eles são LD, então os nossos planos eles podem ser coincidentes ou paralelos. Como que a gente faz para verificar se eles são coincidentes ou paralelos? Bem, a gente vai ver se existe uma constante K que satisfaça essas quatro equações. Ou seja, se existe um número real K, então que A1 é igual a K2, B1 igual a KB2, C1 igual a KC2, D1 igual a KD2. Se existir uma constante K que satisfaça isso,
então os planos são coincidentes. Se não existir essa constante, então os planos são paralelos. Ou seja, olhando apenas para a equação dos planos, a gente sabe dizer se os nossos planos vão ser paralelos, coincidentes ou transversais. Tá bom? Bem, Giovana, acho que agora aqui são só eu e você. Então, qualquer dúvida, você pode ativar o microfone, pode falar que eu estou ouvindo, tá bom? Se precisar repetir, fique à vontade. Beleza? Beleza, professor. Então, tá bom. Aqui acho que agora a gente já não vai demorar tanto mais. Então, vamos só ver um exemplo aqui. Então, exemplo. Considere os planos. Π1 com equação x mais 2y mais 3z menos 1 igual a zero e o plano π2 com equações x menos y mais 2z igual a zero. Então, neste caso, temos, bem, o A1, ele é igual a 1, o B1 é igual a 2, o C1 é igual a 3 e o A2 é igual a 1, o B2 é igual a menos 1 e o C2 é igual a 2. Se a gente tomar os vetores com essas coordenadas, a gente vê o seguinte. Note que os vetores 1, 2, 3 e 1, menos 1, 2 são LI. Aqui a gente tem A1, B1, C1. Aqui a gente tem A2, B2, C2. Então, esses vetores são LI. Logo, pela proposição anterior, os nossos planos têm que ser transversais. Logo, π1 e π2 são transversais. Mas se a gente tem dois planos transversais, a gente volta aqui agora nas figuras e a gente vê que dois planos transversais se intersectam ao longo de uma reta. Então, dois planos transversais se intersectam ao longo de uma reta. Então, assim, π1 interseção com π2 é uma reta R. Então, os planos são transversais, a interseção é uma reta R. Um ponto X, ele vai pertencer à reta, então, um ponto X com coordenadas x, y, z pertence a R se e somente se, bem, ele vai pertencer à reta se ele pertence ao plano π1 e ao plano π2, ou seja, o nosso ponto, ele está na interseção, ele está na reta, se ele está na interseção dos dois pontos, ou seja, as coordenadas x, y, z tem que satisfazer as equações gerais dos dois planos. Então, a gente tem que
x mais 2y mais 3y menos 1 é igual a zero. X mais 2y mais 3y menos 1 é igual a zero. Então, as coordenadas do ponto satisfazem as equações do plano π1 e as coordenadas do ponto também satisfazem a equação do plano π2, que é x menos y mais 2y igual a zero. Então, aqui a gente tem um sistema de duas equações e três variáveis. Então, temos um sistema de duas equações e três variáveis. Resolvendo esse sistema, bem, se a gente vai resolver o sistema, a gente não vai obter um número, a gente vai obter uma relação entre as variáveis x, y e z. Então, resolvendo esse sistema, temos que quando eu resolvo esse sistema, eu vou obter x igual a menos 2 mais 7y e z igual a 1 menos 3y. É fácil ver como que a gente pode resolver esse sisteminha aqui, Giovana? É tranquilo ou não? Acho que é tranquilo. Tranquilo? Então, eu não vou fazer aqui com detalhes. Fica como exercício verificar que a resposta para esse sistema é exatamente essa aqui. Tá bom? Logo, o ponto x de coordenadas x, y, z pertence à reta R se e somente se a gente tem x igual a menos 2 mais 7y, y igual a y e z igual a 1 menos 3y. Então, recapitulando, o ponto x pertence à reta, se ele pertence à interseção de π1 e π2, ou seja, x pertence à reta, se as coordenadas dele são uma solução desse sistema. Mas as soluções desse sistema são essas aqui. Logo, o ponto x ele pertence à reta, se e somente se a gente tem essas equações. Aqui, a gente pode trocar esse y por um lambda e a gente vai obter a equação paramétrica da nossa reta R. Então, a gente sabendo a equação dos planos, cuja interseção é a reta R, a gente conseguiu calcular a equação paramétrica da nossa reta. Beleza? Esse fato pode ser generalizado. Então, dados dois planos transversais, a interseção deles vai sempre ser uma reta. Então, a gente pode definir a reta pelo sistema de equações dado pela interseção dos dois planos. Então, de modo geral, se
A1, B1, C1 e A2, B2, C2 são LI, o sistema A1x mais B1y mais C1z mais D1 igual a zero. E A2x mais B2y mais C2z mais D2 igual a zero. Esse sistema aqui, ele vai definir uma reta F, R. Então, esse sistema define uma reta R. Então, aqui, essa primeira equação é a equação de um plano, essa segunda equação é a equação de outro plano. Se esses vetores são LI, a gente tem que os planos são transversais, logo, a interseção entre eles é uma reta, e aí a interseção entre eles é dada por esse sistema, logo, esse sistema de duas equações vai definir uma reta R. Esse sistema, então, o sistema asterisco, o sistema asterisco é chamado de equação planar ou de equações planares da reta R. Então, dada uma reta R, a gente sabe escrever ela na forma vetorial, na forma paramétrica, na forma simétrica e agora também na forma planar, com as equações planares da nossa reta, tá bom? Então, o que são as equações planares? As equações planares de uma reta são as equações de dois planos transversais, cuja interseção é a reta R em questão. Beleza? Tranquilo? Sim. Então, para encerrar a aula de hoje, eu vou só falar um pouco sobre feixes de planos. Então, esse é o nosso último assunto da aula de hoje. Beleza? Então, seja R uma reta. Seja R uma reta em E3. O feixe de planos que contém a reta R, então, o feixe de planos contendo a reta R é o conjunto dos planos que contém a reta R. Ou seja, um feixe de planos é um conjunto de planos. Então, o feixe de planos que contém a reta R é o conjunto dos planos que contém a reta R. Geometricamente, a gente pode ver um feixe de planos dessa maneira aqui. Então, a gente tem a nossa reta R aqui em azul. O feixe de plano é o conjunto de todos os planos que contém a reta R. O que é o nosso objetivo agora? Bem, a gente tem um resultado importante que diz o seguinte: proposição então, seja R
a reta com equação planar. A1x mais B1y mais C1z mais D1 igual a zero. A2x mais B2y mais C2z mais D2 igual a zero. Então, o feixe de planos que contém essa reta, o feixe de planos que contém R pode ser descrito pela equação alfa vezes A1x mais B1y mais C1z mais D1 mais beta vezes A2x mais B2y mais C2z mais D2 igual a zero, com alfa diferente de zero, ou melhor, com alfa e beta percorrendo R e alfa ao quadrado mais beta ao quadrado diferente de zero. O que essa proposição está falando para a gente? Bem, ela está falando o seguinte: suponha que você tem uma reta R e você sabe a equação planar dessa reta, ou seja, você conhece dois planos transversais que contêm a reta R. Bem, se você conhece dois planos transversais que contêm a reta R, então você conhece todos os planos que contêm a reta R. Por quê? Porque o feixe de planos que contém essa reta, ou seja, o conjunto dos planos que contém essa reta, ele é descrito dessa maneira. Ou seja, um plano desse feixe, ele tem uma equação desse tipo, onde alfa e beta são números reais com pelo menos um dos dois diferentes de zero. Então, ou alfa diferente de zero, ou beta diferente de zero. Assim, todo plano que contém a reta R possui uma equação desse tipo aqui, onde a gente vai variar o alfa e o beta no conjunto dos números reais, tá bom? Uma observação é que a gente pode considerar, sem perda nenhuma de generalidade, podemos sempre considerar alfa ao quadrado mais beta ao quadrado igual a 1. Ou seja, alfa igual a cosseno de θ e beta igual a seno de θ para algum θ entre 0 e 2π radianos. Então, todo plano, se eu conheço dois planos que contêm a reta R, eu conheço todos os planos que contêm a reta R. Eles possuem equações desse tipo aqui, onde a gente varia o alfa e o beta dentro do conjunto dos números reais. Então, bem, só para ilustrar um pouco isso, um exemplo. Obtenha a equação do plano π que contém
o ponto A com coordenadas 2, 0, 0 e a reta R dada pela interseção dos planos π1 3x menos 2y menos e menos 3 igual a zero e π2 de equação 2x mais y mais 4z menos 2 igual a zero. Então, a gente quer encontrar o plano que contém esse ponto e essa reta. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, a gente nota o seguinte. Note que a reta R possui a seguinte equação planar. Então, se a gente sabe que a reta R ela é a interseção do plano π1 e do plano π2, então a equação planar da reta R vai ser dada por 3x menos 2y menos e menos 3 igual a zero. Então, 3x menos 2y menos e menos 3 igual a zero. E pelo plano π2, que possui a equação 2x mais y mais 4z menos 2 igual a zero. Então, essa é a equação planar, a forma planar da nossa reta. Se a gente quer um plano π que contém essa reta, então a gente quer um plano π no feixe de planos que contém R. E o feixe de planos que contém R, da proposição anterior, a gente conhece ele. Então, o feixe de planos que contém R é dado por alfa vezes a equação do primeiro plano, 3x menos 2y menos e menos 3 mais beta vezes a equação do segundo plano, 2x mais y mais 4z menos 2, isso tudo igual a zero. O plano π pertence a esse fecho. O plano π pertence a este feixe. Logo, existem alfa e beta reais, tais que o nosso plano π possui equação geral 3 alfa mais 2 beta x, então estou olhando aqui em cima, coloquei o x em evidência, mais menos 2 alfa mais 1 beta y mais menos alfa mais 4 beta z menos 3 alfa menos 2 beta igual a zero. Então, bem, se o nosso plano contém a reta, então ele pertence ao feixe, então a equação dele é dada dessa maneira para algum alfa e algum beta. Isso tudo igual a zero. Como o ponto
A. Como o ponto A de coordenadas 2, 0, 0 pertence a π, a gente tem que, quando a gente substitui x igual a 2, y igual a 0, z igual a 0 nessa equação, ela vai ser satisfeita. Então, a gente tem que 3α mais 2β vezes 2. Esse cara aqui, y é 0, então 0. Esse cara, 0. Menos 3α menos 2β tem que ser igual a 0. Logo, a gente tem que resolvendo essa equação, a gente vai ter que 3α mais 2β é igual a 0. Então, aqui eu tenho 3α vezes 2, 6α, menos 3α, volta aqui. Ou seja, o nosso alfa, ele é igual a menos 2/3 de beta. Então, o nosso plano, o plano π possui equação. Bem, a gente substitui o alfa por menos 2/3 de beta, e quando a gente faz essa substituição, a gente vai ver que a equação geral do nosso plano, ou melhor, a equação geral do nosso plano vai ser, bem, 3α, alfa é menos 2/3 de beta, então aqui a gente tem menos 2β, mais 2β, então 0 o x, então vai ser 0x, mais, bem, aqui a gente tem menos 2α, menos 2 com menos 2 dá 4/3 de beta, mais um beta, então a gente tem 7/3 de beta vezes y, foi o que a gente obteve aqui. Então, nesse outro lado aqui, a gente tem menos alfa, então menos com menos dá mais, então a gente tem 2/3 de beta, mais 4 betas, então fazendo o mínimo múltiplo comum, a gente vai ter mais 14/3 de beta vezes z, mais menos 3α, bem, o alfa ele é 2/3 de beta, então menos 3α vai dar 2 betas positivos, então 2β menos 2β, 0, então mais 0 é igual a 0. Bem, colocando aqui em evidência, a gente tem 7/3 de beta, que multiplica y, mais 2e, igual a 0. O beta, ele é diferente de 0. Por quê? Porque a gente tem que alfa ou beta tem que ser diferente de 0. Então, alfa ou beta tem que ser diferente de 0. Se o beta for 0, o alfa, que é igual a menos 2/3 de beta, também é 0. E isso não pode acontecer. Então, para o alfa e o beta não serem ambos nulos, a gente tem que o beta é diferente de 0. Logo, eu posso dividir ambos os lados por 7/3 de beta e a gente obtém a equação y mais 2e igual a 0. Essa é a equação do plano π, que contém o ponto 2, 0, 0 e a reta R dada pela interseção dos planos π1 e π2. Beleza? Então, eu vou encerrar a aula por aqui agora, Giovana. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, eu estou à disposição. Tá tudo bem? Tranquilo a aula de hoje? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim? Não, então vai ficar tudo tranquilo. Essa parte da matéria ela é bem mais de boa do que a da P1. Então, eu vou interromper aqui agora a minha gravação. Depois eu vou disponibilizar no YouTube esse vídeo.